A gente retorna a Brasília. O ministro Alexandre de Moraes determina que Eduardo Bolsonaro seja notificado por edital sobre a denúncia apresentada contra ele pela PGR. Repórter Janaína Camelo chegando, o ministro afirmou que o deputado está fugindo da justiça. É isso que ele destacou? É isso? Bem-vinda mais uma vez. Isso mesmo, Tiago. Ele disse, porque assim, quando acontece ali a tentativa de notificação por edital, é porque todas as outras tentativas de tentar localizar o acusado já estão esgotadas. Então é exatamente essa a justificativa do ministro Alexandre de Moraes nessa decisão. E aí ele disse o seguinte, que a tentativa de notificação de Eduardo Bolsonaro foi infrutífera. Diz que embora Eduardo Bolsonaro possua endereço aqui em Brasília, tenha mandato parlamentar, ele ainda tem, né, o mandato dele parlamentar de deputado federal, mas ele está fora do território nacional e, segundo o ministro Moraes, isso para continuar praticando o crime e se evadir de possível responsabilização judicial. E o ministro Alexandre também diz o seguinte, que é inequívoca a ciência por parte de Eduardo Bolsonaro da acusação contra ele, né? Foi uma acusação feita pela PGR pelo crime de coação no curso do processo por tentar atrapalhar aí o julgamento de Jair Bolsonaro. Então, nessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes, ele coloca ali, inclui várias postagens de Eduardo Bolsonaro criticando a acusação da PGR contra ele. Então o ministro diz que ele sim tem ciência dessa acusação, né? Então mesmo ele não tenha sido notificado oficialmente, ele tem ciência dessa acusação. E aí ele diz o seguinte, o ministro, que não resta dúvidas de que Eduardo Bolsonaro, mantendo o seu domicílio em território nacional, está criando dificuldades para ser notificado. E aí ele pede então que haja essa citação aí por edital. Mas caso essa notificação por edital não funcione, Tiago, esse caso dele pode ir para a Defensoria Pública da União, porque isso até já aconteceu com relação a Paulo Figueiredo na denúncia do golpe, né? Porque nessa denúncia ele foi denunciado, mas ele nunca virou réu, porque ele nunca foi notificado, justamente porque não houve a localização dele com relação a esse assunto. E no caso de Paulo Figueiredo, a Defensoria Pública da União disse ao ministro Alexandre de Moraes que não podia confirmar que ele teve acesso à íntegra da acusação, que ele não teve ciência íntegra da acusação, mesmo ele postando ali críticas à acusação, enfim, a DPU pede inclusive o arquivamento desse processo com relação ao caso de Paulo Figueiredo. Mas essa tentativa de notificação por edital vai ser feita também com o Eduardo Bolsonaro, então vamos ver como é que vai se dar, porque agora o ministro deu mais 15 dias, a partir dessa notificação por edital, 15 dias para a defesa de Eduardo Bolsonaro se manifestar. Ele não tem advogado constituído ali nos autos, mas deu esses 15 dias. Depois desses 15 dias, então, quem tem que se manifestar é a PGR. Então, essa expectativa para saber como é que vão ser ali esses próximos dias, se realmente haverá essa notificação de fato. Viu, Tiago? Janaína, e uma outra informação, uma novidade em relação ao deputado Daniel Silveira. Qual foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Ele está em prisão? Vai deixar a prisão? Pois é, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a progressão para o regime aberto, né? Ele estava ali no regime fechado, semiaberto por um tempo, voltou para a prisão. Ele chegou até no final do ano passado, né, Tiago, a ir para o regime aberto, porque já tinha tido ali autorização para isso, mas ele acabou descumprindo algumas medidas cautelares e precisou voltar para o regime fechado. Agora o ministro autorizou novamente a ida dele para o regime aberto, mas com algumas restrições, que é o uso de tornozeleira eletrônica, ele tem que se recolher em domicílio durante a noite, também nos finais de semana, durante todo o dia, não pode usar as redes sociais, enfim. Então, ele progrediu ali de pena, mas com essas restrições. E isso por quê? Porque ele cumpriu já 25% de toda a pena dele, né, que foi imposta a ele de 8 anos e 9 meses de prisão. Lembrando que Daniel Silveira, ele foi ali réu, ele foi, no fim das contas, ali condenado a essa pena pelo crime por ter ameaçado ministros, né, do STF, por atentado ao Estado Democrático de Direito. Então, ele recebeu essa pena. E, além disso, também tem um atestado ali da Secretaria de Administração Penitenciária dizendo que ele teve um bom comportamento, ele também pagou uma multa de mais de R$270 mil. Então, agora o ministro Alexandre de Moraes decidiu que ele, né, por conta de todos esses fatos, então ele deve sim ir para o regime aberto agora, com todas essas restrições, obviamente. Tiago. As informações e bastidores do Judiciário com Janaína Camelo aqui no Jornal Jovem Pan. Até daqui a pouquinho, Janaína, deixa eu trazer o Nelson Kobayashi, 2 assuntos em uma participação da nossa repórter, não é, Kobayashi?
Primeiro, em relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre o deputado Eduardo Bolsonaro e, rapidamente, também o caso de Daniel Silveira. É correta essa progressão? Olha, Thiago, em relação a do Daniel Silveira, é correto porque já passou o prazo. A questão é que ele não havia cumprido, quando teve oportunidade, as condições da progressão de regime. Por isso que houve uma regressão naquele momento. Então, toda a atenção para saber se o Daniel Silveira vai cumprir todas as condições dessa decisão de hoje. Agora, em relação ao Eduardo Bolsonaro, acabou sendo bom para ele ter sido determinada a citação por edital, porque o Código de Processo Penal, se for seguido no artigo 366, fala que quando há citação por edital e o réu não aparece, não constitui advogado e não se apresenta no processo, o processo tem que ficar suspenso. Inclusive, o prazo prescricional também fica suspenso, né? Só podendo o juiz produzir as provas urgentes, né? Antecipar a produção de provas, mas o processo não anda, não pode andar pelo que diz a lei, Código de Processo Penal. No caso do Eduardo Bolsonaro, como está nos Estados Unidos, em um lugar que poderia facilmente ser detectado, o ideal, o caminho correto seria o Ministério Público oficiar algumas entidades, até entidades privadas, para identificar o endereço correto dele e, através de carta rogatória ao governo americano, efetuar a citação dele, para que daí, citado, pudesse se oferecer defesa ou não, e o processo continuaria. Mas nesse caso, imagino que diante de todas as circunstâncias, não foi o caminho escolhido, nem pelo Ministério Público, nem pelo ministro Alexandre de Moraes. Vai ser citado por edital, e se for seguido o Código de Processo Penal, esse processo vai ter que ficar suspenso se o Eduardo não constituir advogado e não se defender.